Bom, o tema que eu escolhi, que foi me dado, na verdade, cidadania, mas eu quis acrescentar a palavra ativa, porque muitos de nós podemos saber o que é cidadania, podemos entender o que é cidadania, mas não necessariamente estamos ativamente como cidadãos. Sim ou não? Ok. Então, antes de começar, eu quero me apresentar um pouquinho. Como já foi dito, eu sou a Tatiane, mas eu gosto de ser chamada de Tati, porque todas as vezes que alguém me chama de Tatiane, eu tenho aquela memória da minha mãe me chamando pelo meu nome completo para brigar comigo. Não sei quantos de vocês também concordam, mas eu prefiro que me chame de Tati. Enfim, eu sou carioca, lá de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, com muito orgulho. Sou filha do senhor José Carlos, da dona Francisca Rosimar. Hoje são aposentados e fui criada, não posso falar um regime militar, mas um regime muito sábio para me tornar quem eu sou hoje, e tenho muita gratidão pela vida dos meus pais. Sou discípula, tenho aprendido com pessoas durante toda a minha caminhada. Eu sou da Alcance desde 2011, então já passei aí pelas mãos de grandes líderes que me ensinaram e têm me ensinado, então sou muito grata por isso. E sou uma entusiasta em marcar história, entusiasta em transformar cenários, entusiasta em fazer pessoas se convencerem do seu papel e se posicionarem dentro dele. Então, quero convidar você a ser um entusiasta junto comigo, até porque se você está aqui nessa manhã, é porque você, na prática, concorda com isso. Então, estamos todos juntos, entusiasmados para fazer algo, já que estamos aqui nessa terra. Amém? Bom, um pouquinho sobre as esferas que eu atuo, de forma direta ou indiretamente. Temos falado muito sobre as esferas de influência da sociedade, que são 7. Se você não tem a mínima ideia do que é isso, depois pesquise. Existem livros, existem podcasts, existem pregações que falam sobre isso. Inclusive, tem um livro muito bom que eu quero indicar para você, Intencionais. Foram escritos na época por adolescentes aqui da casa, que hoje são jovens, são profissionais da área, foram guiados pela Denise, que já está aqui. Então, é um livro muito bom, seja para você ler, para fazer o seu devocional diário, seja para você presentear seu filho, seu sobrinho, adolescente, enfim, eu indico a leitura, é muito bom. Bom, dentro das áreas que eu atuo há mais de 10 anos, exatamente dentro dessas 4 áreas. Já trabalhei em grandes organizações, sejam elas municipais ou estaduais, trabalhei com profissionais de excelência que me ensinam e me ensinaram muito. Já trabalhei com secretária de Estado, já fiz campanha municipal, estadual, trabalhos de comunicação na área federal também, enfim. Terceiro setor é abrangente. Mas eu sou muito grata a Deus porque muitas pessoas, infelizmente, ainda acham que a responsabilidade dentro da igreja é estar com um microfone na mão em cima de um púlpito. Mas eu quero te dizer que existe uma pesquisa que apenas 3% das pessoas de dentro de uma igreja têm o chamado para estar com um microfone e em cima de um púlpito. Todo o restante somos nós. Dentro das nossas empresas, engenheiros, advogados, médicos, empresários, donas de casa, pessoal da técnica, da iluminação, bailarinos, professores, nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho e nós não podemos colocar essa responsabilidade totalmente aqui, mas nós precisamos exercer essa responsabilidade dentro da nossa área de influência. Bom, vamos lá. Mas, afinal de contas, o que é cidadania ativa? Dentro de tantos conceitos que hoje, se você der um Google, obviamente você vai achar, existe um conceito que me chamou a atenção e é esse conceito que eu gostaria que a gente pensasse hoje, que é o conceito da cidadania de ter direitos e deveres, seja ele civil, seja ele político, seja ele social, estarmos dentro de uma sociedade organizada e colaborarmos para que essa sociedade seja assim, mas o conceito que eu quero que você pense é sobre a condição de pertencimento. Porque a partir do momento que eu entendo que eu pertenço, tudo muda. Sociólogos, cientistas, teólogos, filósofos, eles se conectam quando falamos que o ser humano ele tem 2 necessidades. A necessidade do amor e a necessidade do pertencimento. Todos nós precisamos ser amados e precisamos amar.
E todos nós precisamos pertencer a algo ou a alguém. E é exatamente nessa linha de raciocínio que eu quero começar a falar com você sobre a cidadania. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu gostava muito, e a minha família, a gente tinha essa cultura dos sobrinhos, nós somos em 7 sobrinhos, que quando a gente saía, seja com os nossos tios ou as nossas tias, no Rio de Janeiro é muito comum as barraquinhas de jornal e tudo, e aqui em Curitiba também, de vender doce, bala, e sempre vinha dentro daquele pacotinho, tipo saco de pão, sabe? Todo mundo alguma vez ou já viu ou já comprou, enfim. E tem uma bala, eu não vou falar a marca para não fazer merchan, mas que o recheio dela é de chiclete. E até hoje eu sou apaixonada por essa bala. Eu gosto muito dessa bala. E sempre quando eu saía com a minha família, enfim, eu pedia, então, para que comprasse essa bala. Ou as outras de complemento, mas eu sempre gostava muito dessa bala. E eu devia ter ali por volta dos meus 6, 7 anos. E a minha tia mais nova, na época, ela estava abrindo uma empresa na área de gastronomia, enfim. E ela me chamou para ir resolver algumas coisas com ela. Eu sempre fui muito curiosa, adorava também ver as coisas acontecendo na área da cozinha e tudo. E eu me lembro que a gente passou por uma barraquinha e eu pedi para ela comprar bala, ela comprou, me deu e seguimos. Peguei a bala, abri, coloquei a bala na boca, joguei o papel no chão e continuei andando. A minha tia parou e ela falou: "O que você fez com o papel da bala que está na sua boca?" Aí a criança pensa um pouco para responder. Qual vai ser a resposta? E eu falei, joguei lá atrás. Daí ela falou, então você vai lá, você vai pegar o papel da bala e você vai jogar no lixo, porque esse papel você não joga no chão da sua casa. E a partir daquele dia, a minha consciência sobre cidadania começou. E às vezes a gente pega alguns assuntos e a gente traz para o campo do extraordinário. E, na verdade, não é. Cidadania, exercer o papel de cidadão é muito simples. E me constrange, e eu não estou falando o que acontece aqui na Alcance, ou estou falando o que acontece nas igrejas de Curitiba. Não, isso é em outra cidade, ok? O que eu vou falar agora. Me constrange quando eu estou visitando essas igrejas de outra cidade, e eu vejo as pessoas que tomam um café, ou tomam sua água de garrafinha, e ao final daquela reunião, tudo fica para trás. E sobra para o voluntário, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas ele perde um tempo recolhendo copo, papel de bala, chiclete colado no chão ou qualquer outra coisa que nós poderíamos fazer a diferença, no mínimo, mas a gente não faz. Me constrange ao ver, durante um culto, papai e mamãe que deixa o filho com tênis subir na cadeira. Porque eu pergunto, você, mamãe, que ama decoração, que ama uma cadeira de linho maravilhosa, você deixa o seu filho dentro de casa, subir na cadeira de tênis, sim ou não? Sim ou não? E por que na igreja a gente deixa? Dentro da igreja a gente também precisa exercer o nosso papel como cidadão. Então, queridos, são nas mínimas coisas que nós precisamos começar a pensar sobre cidadania. Eu não posso apenas pensar em cidadania quando eu falo sobre responsabilidade social, quando eu falo sobre voto, porque cidadania começa do ordinário, do dia a dia. É aquilo que a gente faz com um copinho plástico, é a vaga que a gente sabe que a gente não pode parar ali, mesmo que seja 5 minutinhos, mas aí a gente para. E eu vou contar um outro testemunho, agora eu vou me expor um pouco. Eu trabalhava numa empresa em que a gente viajava muito pelo Paraná. E a cultura daquela empresa, no dia a dia, ali das viagens, as pessoas, a gente tinha direito a receber diária por conta das viagens. E muitas das pessoas que trabalhavam ali tinha aquele valor e a gente chegava no restaurante e a gente gastava, sei lá, R$25. E a pessoa falava, você pode colocar na nota R$50? Porque na hora de entregar a nota, as pessoas não queriam que sobrasse o valor da diária para devolver para a empresa. Isso começou a virar uma prática. E eu, para poder pertencer a um grupo, eu comecei a fazer essa prática. Até que um belo dia, eu orando na minha casa, e o Espírito Santo falou comigo, você está errada. Você não pode
fazer a mesma coisa que eles porque você quer pertencer a esse grupo. Então, na época, eu virei para o meu chefe e falei, olha, ele nem era cristão. Olha, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Não sei se vai prejudicar vocês, não sei o que vai ser, mas eu não faço mais isso. Se sobrar R$50, R$50 eu devolvo. Se sobrar R$15 eu devolvo. Enfim, isso passou muito tempo, eu saí da empresa e recentemente eu estava dirigindo o carro da onde eu trabalho hoje e eu precisava passar na minha casa, só que eu sabia que eu ia demorar mais do que 15 minutos. E a única vaga que tinha era do 15 minutos. Eu sabia que eu ia demorar mais do que 15 minutos. Se fosse qualquer outra pessoa, pararia o carro, ligaria o pisca-alerta, resolveria tudo que tinha que resolver e estava tudo bem. E era exatamente isso que eu ia fazer. Na hora que eu embiquei o carro para parar na vaga, o Espírito Santo falou, você não pode parar aí porque você sabe que você vai demorar mais do que 15 minutos. E eu comecei a discutir com o Espírito Santo. Ai, Jesus, eu estou com pressa. Eu preciso voltar logo. Imagina, eu vou ter que rodar várias vezes até conseguir uma nova vaga e não tem vaga. E daí um silêncio, eu falei, ok, eu entendi. E comecei a rodar, e o tempo passando, eu ia me atrasar, até que então eu consegui uma vaga. Mas o que eu quero dizer com isso? São nas pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente precisa lembrar do nosso papel como cidadão. São nas mínimas coisas. A gente fala muito sobre a questão da corrupção, né, da questão de pagar impostos e tudo mais. É tudo importante e, por favor, a gente precisa fazer isso. Só que o nosso papel como cidadão, a gente começa nas mínimas coisas. Bom, e para mim, resumindo tudo isso que eu falei até agora, é exatamente essa frase. Cidadania, para mim, é tudo que nos envolve na construção da cidade, seja da terra ou seja do céu. Por quê? Porque nós temos um modelo, sim ou não? Nós temos um manual de conduta, sim ou não? Então, se eu estou com o meu objetivo para construir algo, seja na terra ou seja no céu, eu preciso lembrar que o meu manual pode ser os livros, são importantes, pode ser os exemplos de pessoas que são importantes, mas o meu principal modelo, o meu principal manual de conduta é Cristo e a Bíblia. Bom, falando um pouquinho agora de algumas coisas técnicas e trazendo um pouquinho mais de dados, e eu vou dar uma pincelada sobre isso, até porque é minha área de trabalho, como foi dito, hoje eu trabalho na área parlamentar, eu trabalho na Câmara Municipal de Curitiba, e já fazem alguns anos, e eu já vi bastante coisa, eu posso te garantir isso, já vi muita coisa. E eu quero dizer para você que nós precisamos urgentemente começar a pesquisar mais. A gente precisa urgentemente começar a participar mais. Não só no momento que precisamos, né, fazer isso, mas também quando não precisamos, a gente precisa. Eu não vou poder falar muitas coisas, mas enfim. Foi feita uma pesquisa por 50, deixa eu ver aqui, 50 municípios, perguntando para as pessoas se elas sabiam, se elas tinham algum conhecimento em relação à nossa Constituição. E pasmem vocês, vamos lá. Apenas 16% da população sabe o que é e para que serve a nossa Constituição. 43% sabiam mais ou menos. 38% não tinham a mínima noção para que serve e o que é a nossa Constituição. E o restante aí da porcentagem, que se eu não me engano dá 3%, não quiseram responder à pesquisa. Nós já tivemos 7 constituições no Brasil. E a atual, que é de 88, ela assegura algumas igualdades entre homens, mulheres, garante vida, segurança, liberdade, elaboração de leis, divisão dos poderes, enfim. E aqui a gente começa a falar um pouquinho mais sobre cosmovisão. O que é a cosmovisão? É simplesmente a gente aplicar ou adequar todas as coisas que a gente crê com a realidade. É a gente colocar o óculos e a gente conseguir enxergar a partir disso. E existem 5 elementos que baseiam uma boa cosmovisão: Deus, realidade, conhecimento, moralidade
e humanidade. De novo, 5 elementos: Deus, realidade, conhecimento, moralidade e humanidade. E diante disso, quero fazer uma pesquisa rápida. Alguém aqui tem alguma noção sobre cosmovisão bíblica? Alguém quer chutar? O que é cosmovisão bíblica? Vamos lá. Alguém quer chutar? Vamos, gente. Interação. Vai. Cosmovisão bíblica. Não? Ninguém quer chutar? Boa. Ótima definição. Então, eu quero indicar para vocês, orvalho.com, existe um curso maravilhoso, anota aí, Cosmovisão Bíblica e Construção de uma Sociedade, orvalho.com. Cosmovisão bíblica é exatamente a maneira que Deus enxerga a realidade. E eu quero te incentivar, próximo, pode passar, por favor, a usar os óculos de Jesus. Cosmovisão bíblica nada mais é do que você usar os óculos de Jesus. É a gente começar a enxergar as coisas como Jesus enxerga. E antigamente, antes de começar a trabalhar nas áreas que eu atuo, eu participava de um famoso grupo, que talvez alguns de vocês participam, ou também já participaram. E não é uma crítica, mas é um momento agora de refletirmos juntos. Eu participava do grupo de que política e religião não se misturam. Alguém já ouviu falar desse famoso grupo? Eu participava desse grupo. E eu lembro que uma vez, um tio meu, que não é cristão, ele falou para mim: se você citar para mim pessoas da Bíblia que eram envolvidas com política, eu começo a prestar mais atenção naquilo que você está falando. Daí eu, então vamos embora. Então vamos lá. Qual foi o primeiro legislador da Bíblia? Moisés. Quem foi o primeiro senador da Bíblia? Vamos lá? José de Arimateia. Tivemos José como governador, Davi como rei, Pilatos, sendo bom ou ruim, mas estava lá. Amã, Salomão, Saul, a rainha Esté e tantos outros. Então, querido, já começando por aí, eu quero te dizer que política e religião se misturam. E sabe por que se mistura? Porque para a gente estar aqui hoje, precisou ter política. Precisou ter autorização, seja ela tirada na prefeitura, as certificações, os alvarás. A partir do momento que você acorda e você abre lá a torneira para você escovar o dente, a gente já começou a falar de política. Quando você pega o seu carro e você vai para a rua, a gente está falando de política. Porque para aquela rua estar asfaltada, a gente precisa de articulação política. Então, tudo o que a gente faz hoje precisa de política. E entenda, eu não estou falando de politicagem, eu estou falando de política. Não estou falando de políticos, estou falando de política. Mas isso é um assunto para a gente aprofundar em outro momento. Eu só estou trazendo aqui insights para você refletir, para te motivar, encorajar a estudar mais. Eu não sei se você sabe, mas nos bastidores da política, nós, cristãos, somos considerados burros. Você sabia disso? Ah, aquele crente lá, sabe nada. E sabe por quê? Porque tudo não vou exagerar. A maior parte do tempo, as pessoas colocam a responsabilidade em Deus. Vamos para um debate, vamos para uma discussão. Joga para o colo de Deus. A gente não tem discurso, a gente não tem técnica, a gente não tem pessoas lá dentro para que de fato te represente, para que de fato você exerça o seu papel de cidadão. Então a gente precisa se atentar a isso. Vamos lá, próximo.
Eu amo essa frase do Tozer. Amo, 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 amo. Eu quero ler ela junto com você. O cristão é cidadão do céu e admite que a sua lealdade prioritária é a essa cidadania, mas pode amar a sua pátria terrena com a intensidade de dedicação que levou John Knox a orar: ó Deus, dai-me a Escócia ou morro. E eu quero fazer uma reflexão que, estudando para montar isso para vocês, Deus falou comigo. A gente tem orado pelo Brasil, por Curitiba, a todo momento? Nesse nível? Ou a gente só ora nos momentos de intercessão específico, quando alguém nos motiva para orar pelo Brasil e pela nossa cidade? A gente tem orado pelas pessoas que estão chegando aí no próximo mês, na mesma intensidade que a gente critica? São reflexões que a gente precisa fazer e é uma responsabilidade. No próximo slide, isso é algo que eu acredito, sempre vai ser por pessoas. Sempre. E algo que move o meu coração e me entristece é ver a energia que muitos de nós gasta se omitindo a coisas tão importantes, que são tão espirituais quanto o avivamento, o falar em línguas, o jejum, a oração. E eu quero agora falar exatamente para você, empresário e empreendedor. Você tem uma responsabilidade de não se omitir quando você sabe que uma das suas funcionárias está sofrendo violência doméstica em casa. E se você está se omitindo, primeiro, você não está sendo cidadão. Segundo, você já vai ver, você está em pecado. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade em não nos omitirmos. E igreja que eu falo, não estou falando alcance, eu estou falando igreja, nós, juntos. A não nos omitirmos quando a gente sabe que uma criança está sofrendo abuso sexual. E a gente se omite porque a gente não quer se envolver. 90% dos casos do abuso sexual infantil acontece dentro de casa. 90% das mães dos pedófilos ou esposas dos pedófilos são coniventes. Eu não estou tirando esse dado da minha cabeça. São dados de denúncia. É aquilo que é denunciado, imagina o que não chega na denúncia. E a gente tem se omitido e a gente precisa entrar nessa realidade, infelizmente. Só que há tempo de mudar. A gente está vendo as queimadas acontecerem e simplesmente Curitiba está tudo bem, não tenho nada a ver com isso. Quantos de nós oramos pelas famílias de Ribeirão Preto? Quantos de nós, na mesma intensidade que a gente ora pela nossa família, por aquilo que a gente está pedindo tanto para Deus, quantos de nós a gente tem orado para exercer de fato o nosso papel como cidadão da terra e do céu? Sempre será por pessoas. Em Tiago 4,17 fala: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aqui eu me baseio para falar sobre a nossa omissão. Precisamos mudar esse cenário. Precisamos sair desse lugar de ser chamados de burros e exercermos o nosso papel de cidadão da terra ou do céu. E eu quero agora te passar um dado sobre o maior eleitorado da história. E eu quero te perguntar, e você responde para você mesmo. Você acha que 2022 foi bom? Mas falando sobre eleição mesmo agora. Você acha que 2022 foi bom? 156 milhões de pessoas em 2022 estavam aptas a votar. Tivemos um aumento de 6,21% do eleitorado desde as últimas eleições em 2028. Mais de 2 milhões de adolescentes dos 16 e 17 anos
votaram. Um crescimento de 51,13%. E eu quero te dar uma notícia que talvez você não vai gostar muito, mas eu preciso falar para você. O seu filho, adolescente, está nessa estatística e talvez ele colaborou para o resultado de 2022. Sabe por quê? Porque a gente não fala sobre política nas nossas mesas de café da manhã ou almoço. A gente não discute na nossa roda de amigos. A gente não traz para a mesa temas do dia a dia que a gente não considera espiritual, mas que é tão espiritual quanto. E a responsabilidade é nossa. Independente da opinião dos cientistas políticos, independente do resultado para o TSE, eu estou me colocando nesse lugar. A responsabilidade é nossa. E agora eu quero falar diretamente. A responsabilidade é sua. Se você não fala à mesa com a sua família, com seus amigos, e você só fala na internet, ou você só fala com a intenção de criticar, eu quero te dizer, meu querido e minha querida, com muito amor, saia desse lugar de omissão. Saia desse lugar de espectador. Venha para o lugar de agente de transformação. É nossa responsabilidade. E agora eu quero dar uma previsão para 2024, próximo mês. Já se prepara aí, gente. Vamos lá. 16 e 17 anos têm agora 1,836 milhão de eleitores. 78% em relação a 2020 no pleito municipal. Ainda dá tempo de você conversar, ok? 15,2 milhões de eleitores acima dos 70 anos já manifestaram que vão votar no pleito municipal. 23% maior do que 2020. E para a gente passar para o próximo slide, eu quero terminar com uma frase autoexplicativa do Winston Churchill. A diferença entre os humanos e os animais é que os últimos nunca permitem que um estúpido libere a manada. Vamos lá, próximo. Ok, então como ser ativo na cidadania? Estude. A Bíblia fala, se você não tem sabedoria, peça, então vai estudar. Ore, mas parta para a ação. Crente tem uma mania, e tá tudo bem, a gente precisa orar, gente. Precisamos orar. Mas a gente tem uma mania que é péssima. Tudo a gente fala que é oração. Já viu isso? Tudo a gente joga na responsabilidade de Deus, no colo de Deus. Eu quero te dizer que a responsabilidade é sua. Você precisa orar, sim, mas você precisa agir também. Então, não sei sobre cidadania, não sei sobre política, não sei sobre ciência, não sei. Vai estudar. Estude. Ai, é chato pra caramba. Tá, mas você não passa tempo no Google procurando qual foi o valor milionário que um jogador foi comprado para partir para o outro time? Você não gasta tempo para isso? Mulherada não gasta tempo procurando qual foi aquela maquiagem que a blogueira tal apareceu no Instagram, na live tal. A gente não gasta tempo para isso. Vai estudar sobre aquilo que a gente precisa exercer. Segunda dica, participe. Audiência pública, conferências na cidade. Ai, mas é chato, né? Nossa responsabilidade. Nós somos adultos, né, gente? Todo mundo aqui faz exatamente 100% do tempo que gosta, o que é legal? Não. Acompanhe a sessão plenária. Eu estou lá, segunda, terça e quarta, todas as manhãs, acompanhando as sessões plenárias. E eu quero te dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Acompanhe o que está acontecendo em relação aos conselhos municipais, gente. Isso não tem a ver só com o nosso tempo de agora. Isso tem a ver com os seus filhos, com os seus netos, com os seus sobrinhos. Não fala só mais sobre nós, mas fala sobre a próxima geração. Solicite o compromisso e prestação de contas de quem teve o seu voto.
Quantos de vocês, agora eu quero saber, de verdade, vamos lá, sem vergonha, ok? Quantos de vocês lembram em quem vocês votaram na campanha municipal passada? Levanta a mão. Ótimo. Agora, para os mesmos que levantaram a mão, quantos de vocês sabem me dizer 2 propostas de leis que esse candidato que você votou, ele fez nos últimos tempos? 2 pessoas levantaram a mão. 3, 4. Entende o que eu estou falando? Não adianta a gente exigir algumas coisas e a gente não cobrar quem está lá. A gente precisa cobrar. E as coisas estão acontecendo nos bastidores, sem a gente saber. Ah, mas é que a gente precisa cobrar. Crie debates, rodas de conversa, já está acontecendo isso. Vocês estão aqui, vocês já fazem parte de uma pequena parcela da população que está se interessando. Parabéns para vocês que estão aqui. Só que não pode se resumir só aqui. Participe de movimentos sociais, de projetos. Gente, eu sou voluntária da Criaram desde 2014. A Criaram é uma organização sem fins lucrativos que capacita adolescentes para o mercado de trabalho. Adolescentes que não têm condição, por exemplo, de disputar uma vaga com um filho seu. Mas a Criaram está lá, desde 2014, capacitando esses adolescentes, transformando história, transformando famílias, marcando o tempo de geração para geração. Porque quando a gente muda a história de um adolescente, eu não estou mudando só agora. Eu estou mudando o filho dele, o filho do filho dele, o filho do filho do filho dele, entende? É uma transformação da maneira dele enxergar o mundo e as possibilidades que ele tem. A grande questão é que muitos de nós, a gente espera chegar o Natal para a gente ir até uma organização social, dar um brinquedo e aí a nossa consciência natalina tá check. Só que o problema é que eu não estou falando de consciência, eu estou falando de engajamento. Eu estou falando da gente entender sobre a nossa missão aqui na Terra e, de fato, a gente entrar nesse lugar e fazer. Então, eu quero te motivar a conhecer a Criaram. @criar_1. Entra lá, seja um voluntário, participa, doa. Existem empresários aqui que já fazem o seu papel de responsabilidade social com a Criaram, inclusive. Tem alcance social, existem tantas organizações sérias em Curitiba. Ah, mas eu não sei por onde começar. Pergunta para alguém que já faz. Você não precisa fazer o caminho das pedras. O caminho já está feito. É só perguntar. Meu tempo está acabando. Vamos lá. E qual que é a nossa régua? A nossa régua não é o nosso colega de trabalho. Ok? A nossa régua não é o seu artista favorito. A nossa régua não é o preletor hypado do YouTube que você assiste os vídeos todo dia. A nossa régua não é o partido político da sua preferência. A nossa régua não é o seu candidato que você elegeu como libertador. A nossa régua é Cristo. Se a gente pensar assim todo o tempo, eu garanto para vocês que a próxima geração vai ser transformada. Existe um sociólogo, uma vez eu assisti uma aula dele, e ele falou algo que me chamou muito a atenção. Ele disse o seguinte: se cada igreja brasileira adotar uma criança de uma comunidade e capacitar essa criança dentro das 7 esferas de influência da sociedade, daqui a 10 anos a gente transformou a geração. E agora eu quero trazer a responsabilidade para você, querido empresário e empreendedor. Se cada empresa do Brasil, se cada empreendedor adotar uma criança, um adolescente em vulnerabilidade social e capacitar ele dentro das 7 esferas de influência da sociedade, trazendo ele para a convicção e concepção de quem é a nossa régua, a próxima geração vai estar mudada, em nome de Jesus. Então eu estou aqui para motivar você, querido. E eu não estou falando de adotar de fato. Que bom se fosse assim. Que bom se essa consciência a gente vivesse de fato ela. Mas eu estou falando adotar no sentido de vá num projeto. Incentive um adolescente. Gente, é barato demais fazer isso. Se cada um fizer, a gente transforma a próxima geração.
E eu quero te fazer uma outra pergunta. Próximo, por favor. Eu já pincelei, mas eu quero novamente fazer a gente pensar. O que nós temos conversado com a próxima geração? O que você tem conversado com seus filhos, com as crianças que de alguma forma você toca? Seja sendo voluntário no Ministério Infantil, seja você tendo algum incentivo, alguma coisa dentro da sua empresa. O que nós temos conversado com a próxima geração? A partir dos 11 anos, a criança começa a desenvolver o pensamento crítico dela. É a partir dessa idade que eu e você precisamos começar a explicar algumas coisas, para que não aconteça igual 2022 aconteceu. Entende a responsabilidade que nós temos? E eu amo a história de Esther. Eu amo o jeito que Mardoqueu foi usado para poder trazer ela para o lugar do qual ela nasceu para exercer e fazer. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, de tudo que estava acontecendo com o povo, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E o filme O Hobbit ensina isso. Ele fala: o mal que não combatermos hoje pode nos alcançar amanhã. Eu quero dizer para você, querido, talvez você ache que a sua família está super protegida. Talvez a bolha que você esteja vivendo hoje, bons colégios, boa faculdade, controle do celular, talvez você ache, tenha a sensação que está tudo bem, que está todo mundo protegido. Mas eu quero te dar mais uma vez uma péssima notícia. Se você não combater o mal hoje, exercendo o seu papel de cidadão dentro da sua empresa, seja como empresário, seja como colaborador, seja como o que for. Se você não combater o mal hoje, certamente ele vai alcançar a sua geração amanhã. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? É a Bíblia. É o Hobbit, é o filme. E para terminar, eu quero orar com você. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, André. Quero orar com você, para que a gente saia daqui nessa manhã com algo remexendo dentro de nós, sabe? Com o Espírito Santo falando com a gente, nos trazendo para esse lugar. Eu não quero que você seja um mero espectador, uma mera espectadora. Você não está aqui de passagem. Você está aqui para fazer algo diferente. A Bíblia fala que nós somos representantes de alguém. Que nós somos embaixadores de um reino. Todo reino tem um rei, todo rei tem um trono e ele governa sobre alguém. Eu sou governada por Cristo. E eu quero ser representante fiel daquilo que ele representa. Por onde eu for. Seja no governo, seja nas artes, seja na comunicação, seja na igreja, seja na saúde, na economia, na ciência, na política, na empresa. Eu quero representar esse reino. Mas eu preciso me colocar nesse lugar de querer, de buscar informação, de caminhar com pessoas, de perguntar, de gastar a mesma energia procurando tantas coisas. A gente vive em tempos que nós somos bombardeados de tantas informações. E que se a gente for parar realmente para pensar, nem são tão importantes assim. Mas eu quero te incentivar nessa manhã e orar com você para que você saia nessa manhã com o seu coração queimando, para você entrar de novo nesse lugar de responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com a próxima geração. E eu quero ver uma geração completamente diferente da que eu estou vivendo hoje. Amém? Vamos orar? Jesus, nós somos tão abençoados porque nós conhecemos quem o Senhor é. Somos tão abençoados porque temos uma família, amigos, temos casa, temos proteção, segurança.
A gente é tão abençoado porque a gente tem comida na mesa, porque a gente tem conforto do nosso lar. Mas existem tantas pessoas que poderiam estar igual a nós, mas que talvez por uma falha nossa não estão. E eu quero, nesse lugar, te pedir perdão, misericórdia, e pedir para que o Senhor desperte em nós esse senso de justiça, de compaixão, de olhar a dor do outro e exercer o nosso papel de cidadão aqui da terra, mas principalmente a nossa cidadania celestial. Espírito Santo, eu te peço que tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesse momento, o Senhor continue pulsando e falando e ecoando Jesus para onde a gente for. Que sejam assuntos do momento da mesa, que sejam assuntos do momento da conversa da roda de amigos, que sejam pautas, ó Deus, de discussão no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa faculdade, na escola. Nos ajuda, nos ensina, nos traz, Jesus, esse incômodo no nosso coração e nos move. Que a gente saia desse lugar de mero espectador, vendo tudo passar, tudo acontecer. Mas que a gente entre nesse lugar de agente de mudança, de agente de transformação. Pessoas responsáveis, porque sabemos quem é o nosso rei, sabemos que somos parte de um reino e que nós temos pessoas para tocar, Jesus. Eu quero agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui nesse momento. Pessoas tão especiais, ó Deus, profissionais que têm se engajado, trabalhado, Deus. Que algo novo comece a partir de nós, aqui, Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. E que Romanos 8, de fato, seja algo que a gente viva. Porque a natureza tem esperado, com grande expectativa, a manifestação dos filhos. Eis-nos aqui, Deus. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.